Olá, está no ar o TCE na TV. Veja os destaques dessa edição. Primeira Câmara analisa 93 processos. Conselheiro Valdir Neves é reeleito presidente do TCE-MS para o biênio 2017-2018. Conselheiros da Segunda Câmara analisam 98 processos e aplicam multas aos gestores públicos. E ainda, Pleno determina a devolução de mais de R$ 67 mil aos municípios de Bandeirantes, Ribas do Rio Pardo e Santa Rita do Pardo. Acompanhe agora no TCE na TV. O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul elegeu na sessão plenária do dia 10 de agosto, por unanimidade, a mesa diretora para o biênio 2017-2018, sendo reeleito à presidência o conselheiro Valdir Neves e reconduzidos aos cargos o vice-presidente, o conselheiro Ronaldo Chadid, e como corregedor-geral, o conselheiro Irã Coelho das Neves. O pleito com chapa única reconduziu por unanimidade o conselheiro Valdir Neves ao cargo de presidente do TCE-MS. Foram reeleitos também o vice-presidente conselheiro Ronaldo Chadid e o corregedor-geral da Corte de Contas, conselheiro Irã Coelho das Neves. Valdir Neves é bacharel em Direito e História, foi deputado estadual e federal, está no TCE desde 2009. Nesse período ocupou o cargo de ouvidor e membro da diretoria da Associação dos Tribunais de Contas. Em 2014, foi eleito para assumir a presidência da Corte de Contas. O vice-presidente conselheiro Ronaldo Chadid é mestre e professor de Direito. Foi procurador-geral do Ministério Público de Contas e ingressou no TCE em 2012 como conselheiro. No mesmo ano, assumiu também o cargo de corregedor. O corregedor-geral conselheiro Irã Coelho das Neves é bacharel em Direito e Ciências Econômicas. Ingressou no TCE por meio de concurso público e se notabilizou por ser o primeiro e único servidor até agora a chegar ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas. Em 2015, quando assumiu o primeiro mandato, Valdir Neves implantou uma gestão compartilhada, dando vez e voz a todos os conselheiros. Resultado: foram implementadas inovações que alcançaram a economia de quase 14 milhões de reais e promoveram um avanço histórico. Mais de 150 projetos e ações de modernização foram desenvolvidas para dar agilidade na fiscalização das Cortes de Contas e no funcionamento interno. Servidores e gestores públicos ganharam até capacitação à distância. Tudo com plena transparência. Afinal, o TCE-MS, nesta gestão, voltou a integrar a rede de controle, uma organização que congrega desde os ministérios públicos às polícias federais. É o compromisso de uma instituição que trabalha por um Mato Grosso do Sul cada vez mais desenvolvido. Durante a sessão da Primeira Câmara, realizada no dia 16 de agosto, os conselheiros analisaram um total de 93 processos entre regulares e irregulares e ainda aplicaram multas aos gestores públicos que somaram um total de mais de R$ 30 mil. O conselheiro Gerson Domingos analisou um total de 20 processos. Deste total, 8 foram considerados irregulares. No procedimento licitatório realizado pelo município de Selvíria, cujo objeto é a locação de uma caminhonete e 2 caminhões, o conselheiro votou pela irregularidade do procedimento licitatório. No processo 16.118/2015, licitação realizada, modalidade tomada de preço número 3/2015, pela Prefeitura Municipal de Selvíria, tendo por objeto a locação de uma caminhonete e 2 caminhões para a prestação de serviço de limpeza geral da cidade extensa da zona rural, titular Jaime Soares Ferreira, declarar irregular a fase licitatória em razão da ausência do certificado de regularidade de situação com FGTS das empresas licitantes e da pesquisa de mercado, aplicando multa de 80 alfermes ao titular pela ausência da documentação citada e pelo não atendimento, sem causa justificada, a intimação
interposta por esse Tribunal de Contas, além de determinar a remessa dos autos à Terceira Inspetoria de Controle Externo. Já o conselheiro Ronaldo Chadid analisou um total de 49 processos, julgando irregular o procedimento licitatório realizado pelo município de Guia Lopes da Laguna. Processo 18.071/2013. Em exame ao procedimento licitatório pregão presencial número 47/2013 e a formalização da ata de registro de preço número 27/2013, realizados pelo município de Guia Lopes da Laguna, visando ao registro de preços para aquisição de materiais esportivos. Acolho o parecer exarado pelo Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do procedimento licitatório nos termos das leis 10.520 de 2002 e 8.666 de 1993. Pela irregularidade da formalização da ata de registro de preços número 27/2013 por falta de publicação, infringência ao artigo 15, parágrafo 2º da Lei 8.666 de 93 e do artigo 37 da Constituição Federal. Pela aplicação de multa ao ordenador de despesas, senhor Jácomo D'Agostin, em valor correspondente a 200 ufermes. Em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados nos termos regimentais. São os votos, senhor presidente. Na sessão da segunda Câmara do TCE-MS, presidida pelo conselheiro Irã Coelho das Neves, foram analisados 98 processos. Deste total, 5 foram considerados irregulares. Dos 5 processos julgados irregulares pelo conselheiro Osmar Jerônimo, se destaca o processo referente à dispensa de licitação realizada pela Prefeitura de Maracaju. Quanto ao processo 19.810 do ano 2014 da Prefeitura Municipal de Maracaju, o responsável é o senhor Maurílio Zambuja, é um contrato de compra e venda de 2013. É uma dispensa de licitação, o objeto é a aquisição de imóvel rural. De vez da análise da quarta inspetoria, acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar ilegal e irregular o procedimento de dispensa de licitação, bem como a formalização e o teor do presente contrato. Aplicar multa responsável acima no valor de 100 ufermes. Aplicar multa ao responsável acima de 100 ufermes, desculpa. A conselheira Marisa Serrano e o conselheiro Irã Coelho das Neves analisaram um total de 60 processos, todos considerados regulares. Os conselheiros da sessão do Pleno do dia 17 de agosto determinaram a devolução de mais de R$ 67 mil aos municípios de Bandeirantes, Ribas do Rio Pardo e Santa Rita do Pardo. Ao total, foram analisados 51 processos, sendo que destes, 28 foram considerados irregulares e não aprovados. O conselheiro Irã Coelho das Neves analisou 8 processos. Dentre eles estão inspeções ordinárias, embargos de declaração e pedidos de revisão. No processo, que trata de inspeção ordinária realizada na Prefeitura de Bandeirantes, o conselheiro votou pela irregularidade por constatar grave infração à norma legal. Já no processo número 59.451 de 2011, que trata do descumprimento da decisão simples número 01/415/2012, por parte do senhor Márcio Faustino de Queiroz, prefeito do município de Bandeirantes, o voto acolhe o parecer do Ministério Público de Contas e propõe a aplicação de multa no valor de 50 ufermes ao referido responsável, em razão da omissão na prática de atos de ofício visando a recomposição do patrimônio do município e que seja determinado ao senhor Márcio Faustino de Queiroz que adote providência no prazo de 30 dias, visando promover o ressarcimento ao erário de Bandeirantes no valor impugnado, conforme descrito no item 1 do referido julgado. Sob a relatoria da conselheira Marisa Serrano, foram analisados 10 processos, sendo considerado irregular a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo e de Santa Rita do Pardo. Processo 119.794/2012 da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo. Responsável Roberson Luiz Moreira. Auditoria número 103 de 2012. Eu acompanho a análise do corpo técnico e, em parte, o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade dos atos e procedimentos administrativos apontado no relatório de auditoria, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2011, decorrente das seguintes impropriedades: ausência do sistema de controle interno, transporte escolar sem o devido procedimento licitatório e pagamento em período de férias escolares,
ausência de licitação, diversas despesas, contratação de pessoal irregular através do RPA, ausência de inventário patrimonial, repasse irregular de duodécimo e pagamento de juros e multas do INSS. E pela aplicação de multa regimental ao ex-prefeito municipal no valor correspondente a 300 UFERMs. E pela impugnação de R$ 33.214,07 referentes aos juros e multa por atraso no pagamento nas guias no INSS. Processo 119.371/2012 da Câmara Municipal de Santa Rita do Pardo. Responsável André Luiz Bacalar Ribeiro. O assunto é uma auditoria número 60 de 2012. Eu acompanho em parte a análise do corpo técnico e parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade dos atos e procedimentos apurados no relatório de auditoria, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2010, decorrente das seguintes impropriedades: irregularidades na formalização do contrato número 4 de 2010 com a empresa Dalberto Despiciene Dracena, pelo não encaminhamento de contratos ao Tribunal de Contas, são diárias concedidas para participação em cursos sem a comprovação da participação nos eventos, diárias concedidas sem finalidade ou motivação, diárias concedidas durante o recesso parlamentar sem a comprovação da realização das mesmas, irregularidade na contratação de empresa terceirizada para realizar o levantamento patrimonial do órgão, e também pela aplicação de multa regimental ao ex-presidente da Câmara, no valor correspondente a 200 UFERMs, e pela impugnação, no valor de R$ 31.800, referentes às seguintes despesas pagas irregularmente: R$ 4.900 referentes às diárias para participação em cursos, R$ 23.400 referentes às diárias concedidas sem finalidade ou motivação e R$ 3.500 referentes às diárias concedidas durante o recesso parlamentar sem a comprovação da realização das mesmas. E pela recomendação para que o atual ordenador de despesas adote providências no sentido de aprimorar o sistema de controle de diárias, exigindo dos servidores designados para as mesmas a apresentação dos comprovantes, certificado de cursos, seminários e encontros, declarações de autoridades visitadas e outros documentos que comprovem a efetiva realização das viagens e das despesas, bem como o interesse público envolvido. E pelo desentranhamento dos documentos referentes aos contratos 001, 002 e 003 de 2010 e a autuação em separado de cada contrato para análise desta Casa. O TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.